Gênesis 12, o versículo 1 fala assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. Vamos juntos. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim, partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Diga bem alto para o versículo 4 de novo. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló junto dele. Esse texto, eu acredito que todos nós conhecemos muito bem. Abraão foi chamado, como nós sabemos, era o patriarca da fé. Ele, quando foi chamado pelo Senhor, disse Deus: saia da tua parentela. Ele recebeu uma direção, a voz audível e clara e compreensível para Abrão. Abrão, você tem que sair do meio da tua parentela. E ele, quando eu parei no E aqui, eu vou dar uma ênfase nessa parte, porque ele fala, e foi Ló com ele. Deus falou claramente, não leve ninguém com você. Porque o Ló era quem, irmãos? Era filho dele? Porque se fosse filho dele, tinha que levar, não tinha? Sim ou não? Porque é da família. A Bíblia fala, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão, a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu. Quem que ele tinha que ter levado somente? Só a esposa. Então a direção de Deus para Abrão era: não leve ninguém com você, a não ser a tua família, somente a sua esposa. O projeto que eu tenho está sobre você. Às vezes nós não estamos atentos à voz do Senhor para entender o porquê que tem que ser de tal jeito. Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? Às vezes nós não entendemos que a palavra de Deus é uma direção para cumprir segundo a vontade dEle. Quem sabe qual é a vontade de Deus? Está lá em Romanos 12. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, tudo que envolve a vontade de Deus vai me trazer sempre bem e não mal. Amém, gente? Toda a palavra de Deus vai me trazer bem, vai fazer que eu esteja no centro do querer da vontade de Deus. Mas o fato do e Ló foi com ele trouxe problemas. Às vezes nós estamos tão desatentos que tentamos mudar a palavra. O que é mudar a palavra? Por exemplo, há algumas pessoas que elas tiram até mesmo aquela palavra. Não, mas pastor, eu acho que não é bem assim. Não tem o eu acho muitas vezes das pessoas. Não, mas ó, pastor, eu estou lendo esse texto aqui, o que tem o coitadinho do sobrinho? Você já pensou, olhando para esse texto, já pensou assim também ou não? Mas é sobrinho dele, faz parte da família, é alguém que... Eu acredito que o Ló era uma pessoa muito próxima de Abrão, muito próximo. Mas Deus tinha um plano diferente para o Ló. Só que o Ló foi para um caminho do qual Deus não tinha falado com ele. A palavra era para quem? Era para Abrão. E às vezes nós tentamos distorcer a palavra. Por exemplo, quem lembra quando Moisés morreu, Deus levantou um sucessor. Quem que era o sucessor de Moisés? Josué. Na tela para nós, por favor. Josué 1:7. Leia comigo aqui, por favor. Josué 1:7. Tão somente esforça-te e tenha muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme a lei que meu servo Moisés... Josué se tornou o líder agora. Ele está à frente, ele tem direito de mudar ou de transformar aquilo que Deus já tinha estabelecido? Não. Quando você recebe uma palavra, aquela palavra ela tem que permanecer. Deus não faz, a palavra de Deus não faz curva, ela é a palavra, vai se cumprir. Então, quando nós vemos Josué assumindo o ministério, a liderança daquele trabalho, ele não só está assumindo um trabalho, mas ele tem que dar continuidade naquilo que a palavra de Deus havia falado.
Nós temos que dar continuidade ao quê, gente? A palavra e não a nossa própria vontade. Escute que daqui a pouco você vai ver como vai crescer a mensagem. Lá em Provérbios 22, versículo 28, põe na tela também. Eu estou falando rapidamente porque o nosso culto é aquele culto de 1 hora, né? Então o pastor tem que se abreviar aqui aos versículos. Provérbios 22, 28. Leia comigo. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Ou seja, não estabeleça outra maneira de crer em Deus. Hoje você vê várias formas de as pessoas buscarem a Deus, já perceberam? Tem pessoas que usam de idolatria, pessoas que usam de mentiras, pessoas que usam de enganos para dizer que Deus está, sendo que Deus não está ali. Vocês devem lembrar, já preguei para vocês de Jeremias, houve um tempo que o povo estava preocupado, pensando que a Babilônia viria até Israel e levaria eles até a Babilônia como escravos, como havia sido escravos também no Egito. Lembram disso? Jeremias 42 e 43 fala isso. E eles vêm falar com o profeta Jeremias. Jeremias, tem como o senhor ajudar a gente? Orar a Deus para saber o que nós fazemos? Nós estamos com medo que a Babilônia venha até nós, porque naquela época a Babilônia era, vamos dizer assim, um território a ser temido no mundo. Eles eram temidos no mundo, porque Babilônia, né, tinham crescido muito. E assim, você veja que eles procuram até uma palavra. Eles chegam e falam, Jeremias, dê uma palavra para a gente. Nos ajude como agir mediante ao que está sobrevir sobre nós, o que nós temos que fazer. Aí o Jeremias fala, olha, eu vou orar a Deus, e o que Deus me der de direção, eu falo para vocês. Eu vou anunciar para vocês a palavra de Deus. Jeremias, inclusive, antes mesmo do pastor orar, que era o Jeremias, eles falam assim, olha, se Deus der uma palavra fazendo que nós ficamos, nós vamos ficar. Seja a vontade nossa, porque a vontade deles era fugir para o Egito, porque se ficassem no Egito, eles não teriam a pena de ser pegos pela Babilônia. Então veja que para eles ficar em Israel seria uma palavra ruim de Deus. Você entendeu isso? Existem palavras que nós não gostamos que venha a ser aplicado na minha vida. Tem coisas que eu não gosto. Aí, então, Jeremias ora a Deus e tal, e volta trazendo resposta. Olha, Deus deu uma direção que nós temos que ficar neste lugar. Não é para a gente procurar, como dizia minha mãe, né? Chifre na cabeça do cavalo. Não tem gente que sai assim, eu vou procurar um lugar onde eu sinta mais a presença de Deus. Não tem gente assim? Não tem muitos Josués que às vezes tentam mudar a palavra? Tem ou não tem, gente? Você entendeu o que eu estou explicando? Às vezes a voz de Deus fala uma coisa, a palavra de Deus testificou uma coisa, mas a pessoa quer fazer o quê? Ela quer mudar aquilo. Aí o povo escuta assim, Jeremias, você é um falso profeta, mentiroso, da onde que Deus vai querer que eu fique aqui para sofrer? E aí então, zombaram de quem? Do pastor. Quem foi o culpado? Foi o Jeremias. Então, às vezes, tem pessoas que ela quer a palavra de Deus, desde que seja segundo a vontade dela. Se a palavra for de acordo com a vontade dela, ela, olha, fui até de Deus, eu fiz uma oração e Deus abriu uma baita porta. Aí você vê que aquela porta que você passou, só tem incomodação, só tem problema naquela porta, mas será que Deus abriu essa porta? Será que não foi uma enganação? Quem lembra antigamente tinha o desenho do Pica-Pau, que ele estava andando no deserto, de longe ele via dois pés de coqueiro com coco ali, né, para tomar, com um pouquinho de água ali, um lago e uma redezinha. Alguém lembra desse desenho? Ele chegava lá, era uma miragem. Ele ficava imaginando que fosse. Irmãos, não tem miragem com a palavra. O que a palavra diz que é. Nós muitas vezes acabamos sendo incitados pelo nosso próprio desejo e fazemos que achar aquilo que a palavra de Deus falou. Irmão, Deus nunca vai contrariar a sua palavra, nunca. Você pode mudar 500 vezes de igreja, você pode achar a pessoa que se diz mais espiritual do mundo. Nunca se pode acrescentar e nem tirar uma palavra de Deus. Amém, irmãos? Vai comigo em Apocalipse 22, versículo 18. Deixa marcado Gênesis que eu volto. Quem veio domingo escutou falando um pouquinho disso aqui. Apocalipse 22. Você está entendendo a mensagem? Ouça, atento à voz de Deus. Hoje é a quarta-feira que nós estamos lutando para derrubar o gigante. Amém? E uma das coisas que me chama bastante atenção, que quando Deus nos dá uma direção para derrubar o gigante, ele lembra que eu tenho pregado há alguns dias para vocês, que a pedra é a palavra.
É a palavra que derruba o gigante, é a palavra que derruba o inimigo. A palavra que derrubaria todos os obstáculos sobre a vida de Abraão era o quê? Vai, sai da tua terra, sai da tua parentela, você, tua mulher, e Deus vai fazer, eu vou fazer os caminhos se abrir. Teve muitos percalços na vida de Abraão por causa de Ló? Sim, porque ele ouviu a voz de Deus em parte. Tem pessoas que ouvem a voz de Deus em parte, que ela faz as coisas do jeito que ela acha que é certo, mas não de acordo com a voz de Deus. Lê comigo aqui, por favor, versículo 18. Versículo 18 de Apocalipse 22, diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da onde, irmão? Da profecia deste livro. Você tem Bíblia aí? Quem tem Bíblia, levanta assim, ó. Você tem Bíblia? Tem ou não? Todas essas palavras estão identificadas aqui. Toda a palavra que está aqui. Leia lá comigo. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ela o quê? Pragas que estão escritas. Irmãos, então entenda aqui não é o diabo. Deus fará vir sobre essa pessoa coisas que ela não queria passar. Por quê? Não deu ouvido às letras desta palavra, que não deu valia àquela profecia dada por este livro. Quando Deus fala com você, você não pode mudar aquilo que Deus falou. Não pode adequar ao teu desejo, você entendeu? Se é algo do seu desejo que não é aquilo que Deus quer, peça a Deus. Quem já leu o Salmo 37, que a Bíblia fala, se você aprender a deleitar-se, confiar, viver em Deus, Ele concederá o que você deseja. Não é eu quero, é deleitar, é confiar que o que Deus está me dando é o suficiente para a minha vida. Amém? Isso é deleitar. Agora, a gente quer na pressão. Quem já fez pressão para ter algo que Deus não queria? Você sabe o que é Deus, quando Deus não quer algo para você? Que depois que você tem, você sofre. Depois que você adquiriu aquilo que você tanto queria, você fala, nossa, não era o que eu pensava. Irmãos, às vezes a gente luta tanto para ter uma coisa, quando tem, não tem mais alegria. A gente tem que aprender. Família é uma benção, né, irmãos? É ou não é? Quem lembra quando era solteiro? Os solteiros vão falar assim, pastor, hora que eu já quero casar. Quem lembra quando era solteiro? Ai, eu quero poder casar, eu quero viver com a minha mulher feliz. Cadê os homens para falar amém? Tem uns homens de fé. Cadê as irmãs? As mulheres de fé. Ai, pastor, quero casar. Nossa, vamos ter filhos, vai ser uma bênção, vai ser uma alegria. Eu quero casar para namorar bastante. Abre o olho assim, ó. Mentiram para você. Irmão, às vezes a gente deseja tanto uma coisa, tanto, porque a gente só tem desejo. Só desejo. Mas aquilo não é vontade de Deus. Quando uma criança, por exemplo, quem já teve com uma criança em volta de um fogão? Bom dia, gente. Já teve na sua casa uma criança em volta do fogão? O que você fala? Vai, filho, pega bem assim na panela, assim, puxa que cai assim em você, você já fica tudo queimado, você vai aprender. É assim que você faz? Você tem o zelo, é um cuidado. Às vezes, Deus está enxergando, meu Deus, olha que palavra mais trouxa essa minha. Deus está enxergando o que você não enxerga, Deus tem presciência. Por que não era para levar o Ló? Para ele não sofrer. Por que tem coisas que nós fazemos que nós sofremos? Porque desobedecemos a voz de Deus. O que está escrito aqui? Você quer alterar a minha vontade? Pode alterar, mas praga vem sobre você. Você entende que existem pragas que é eu que busco ela? É eu que quero viver aquilo. Por causa daquilo que eu desejo e vou procurar algo que Deus não desejou para mim. Vocês estão lendo as mensagens que o pastor está mandando para vocês? Tem pessoas que ela tem uma ganância. Eu quero, porque isso... Irmão, é bom você lutar para alcançar, mas a gente tem que ter o quê? Equilíbrio. Há pessoas que para alcançarem o que querem, elas perdem o caráter. Elas perdem a moral. Elas perdem a salvação para alcançar o desejo dela. Tem pessoa que se ela partisse hoje, ela não teria um destino bom. Ela morreria e iria para o inferno, se ela não se acertar com Deus. Agora, versículo 19, aí diz, e se alguém fizer o quê, gente?
tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus, faz lá comigo, tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste. Vocês estão ouvindo hoje em dia? Não, não tem problema o homem casar com 5 mulheres. Não tem pregadores que estão fazendo isso aqui? Não tem pessoas intituladas pastores de denominações? Não, você pode beber, mas você não pode ficar embriagado. Não tem pessoas que te ensinam você, não, mas qual é o problema, o relacionamento afetivo entre homem e homem, mulher e mulher? Qual é o problema nisso? Que envolve verdade é o amor. Está acontecendo isso hoje? O que está escrito aqui, irmãos? Quem tirar. Tudo bem, você não quer praticar? Beleza. Você vai sofrer a pena por não ouvir toda a palavra de Deus. Porém, se você também transformar, tirar o que Deus falou, leia comigo, por favor. Deus tirará da sua parte da árvore da vida. Ou seja, a salvação que é para você vai ser perdida. Então, não aumente aquilo que Deus não falou e nem tire o que Deus também estabeleceu. Amém? Não tire o que Deus falou por causa da sua própria vanglória. Não tire. Volta comigo em Números 32, 23. Números 32, 23. Quando Deus dá uma palavra, nós temos que ficar atentos. Porque tem palavras, irmão, que elas vão chegar até nós e elas vão produzir alguma coisa. Versículo 23, se você achou aí, diga achei. Números 32, versículo 23 diz: e se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. Então quer dizer, quando Deus me dá uma direção e eu não a pratico, o que eu estou fazendo? Contra quem? Contra Deus, não é contra o pastor, porque eu posso criar um ambiente de que eu estou sendo lesado por alguém. É a igreja, é a doutrina, é o pastor, alguma coisa está me fazendo ser lesado da minha vontade. Mas o que está escrito aqui é, quem não obedecer assim como Deus falou, esta pessoa está pecando contra o Senhor. A falha dela é diretamente com Deus. Então, quando Deus chamou Abrão, ele falou, Abrão, sai da tua casa, da tua parentela e vá para a terra que eu vou te mostrar. Você entende que essa palavra de Deus não é uma palavra que produz fé? É ou não é? Porque você escuta, vai para onde eu vou te mostrar. Deus falou, você vai estar em tal lugar, assim, assim, assim. Ele falou isso? Ele não falou. Ele falou, eu vou te mostrar. Então, viver por fé é você crer que a palavra que Deus deu será o suficiente até que Ele venha lhe dar uma nova direção. Mas às vezes nós achamos que aquela palavra é muito, vamos dizer assim, não variada, né? Mas às vezes achamos que aquela palavra que recebemos é tão distante de acontecer que nós tentamos os nossos meios para chegar mais rápido. Tentamos chegar mais rápido naquilo que Deus quer para mim. Irmãos, se Deus estabeleceu a palavra, Ele vai fazer que você chegue onde Ele quer. Quando? Quando você obedecer toda a palavra. Não em parte, não aumentando e nem tirando. O que o Abraão fez, irmão? Ele aumentou ou tirou? Ele aumentou. Deus falou de um jeito, ele fez o que Deus mandou? Saiu da parentela? Saiu, mas ele fez o quê? Ele colocou um adentro na palavra, ele fez algo que Deus não falou para fazer. Mas pastor, qual é o problema disso? Eu não vou abrir os textos porque vai ser muito maçante a leitura, muita leitura. Mas só para título de conhecimento, volta comigo por favor em Gênesis, capítulo 13, estou terminando já. Hoje nós vamos levar meia horinha aqui, tá bom? Tá bom, gente? Gênesis 13, o versículo é o versículo de número 5. Gênesis 13, 5, consequência. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar. Vamos, queridos, vamos junto, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar. Pergunta que eu faço para você, irmão, Deus vai mandar você para um lugar que não tem espaço para outro? Hã? Deus vai mandar você para um lugar que não tem espaço, irmão, um lugar curtinho, que você não pode crescer, que você não pode melhorar, que você não pode viver a vontade de Deus. Irmão, o local onde Abraão está era uma terra boa para quem? Para ele
e a sua esposa, para Deus fazer crescê-lo ali. Só que nesse dia aqui, irmão, você consegue perceber que eles começaram a ter debate. Você já percebeu que a gente começa a debater assuntos bíblicos às vezes, que ela fala, não, mas olha o que a Bíblia fala, mas eu ouvi uma pessoa falar. Cuidado com isso, irmãos. Porque a hora que a gente começa a brigar, os demônios começam a nos vencer. Versículo de número 7, leia comigo bem alto, bem alto. E houve contenda, vamos gente, com o pastor em nome de Jesus. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então. Irmão, isso aqui é espetacular. O pastor já empregou isso aqui, eu guardei no coração. Irmãos, tem pessoas que ela não percebe que na terra aqui onde Deus te manda é uma terra boa. A terra que você está é uma terra boa, amém? Deus enviou. Lembra que ele sai por fé, ele saiu por fé, chegou nessa terra. Só que nessa terra ficou pequena, por quê? Começaram a brigar. Não tem horas que é melhor fazer o quê? Quer saber de uma coisa? Vou virar as costas, cada um por si, Deus por todos. Chegou um momento que Abrão, ele fala, filhão, viu, faz o seguinte, vamos parar de briga aqui. Os pastores que cuidavam do gado de Ló e os pastores que cuidavam do gado de Abraão começaram a ter rixas. Começaram a brigar. Aí isso aqui é mais ou menos assim, a gente começa a brigar entre as igrejas. A gente começa a bater de frente, porque agora não pode isso, não pode. Irmãos, o que a Bíblia está testificando, a gente não pode alterar. Nós não podemos destemidamente achar que somos Deus para poder falar, não, isso aqui pode estar certo. Não, a Bíblia condena isso, então nós não podemos aceitar. Amém, irmãos? Nós não podemos aceitar. Pastor, mas a igreja... Não, irmãos, enquanto os irmãos ficam brigando... Vou falar de novo. Enquanto pastores ficam brigando... Você entendeu a expressão aqui? Enquanto ficam brigando, o que acontece, irmão? Quem está habitando na terra ali? Essa terra era para Abraão, não era? Leia as duas últimas linhas. E os cananeus e os ferezeus habitavam... se Deus mandou uma palavra para Abraão, se ele chegasse nessa terra com obediência, teriam ali cananeus e ferezeus nessa terra? Não. Deus limparia outras nações para que aquela terra fosse para quem? Para Abraão. Só que agora a contenda que há entre Ló e Abraão está dando espaço para os demônios entrarem. Os demônios começam a entrar quando o marido e a mulher começam a brigar dentro de casa. Quando a mulher e o marido começam a discordar da pregação, da palavra. O pastor está pregando, o marido, não, vamos fazer assim. Mulher, eu não acho que seja bem assim. Você começa a discordar da palavra, não é do pastor. Então os pastores começaram a ter atrito. Enquanto a igreja estiver em atrito com a palavra, em desobediência, os demônios começam a habitar no lugar que era para você habitar. A bênção que era para ser sua, o demônio começa a impedir. Quem lembra de Daniel, quando começou a orar, ele começou a clamar a Deus. A Bíblia fala que via o anjo do céu para poder abençoá-lo, para retrazer a resposta, mas veio um demônio para impedir. Você começa a buscar a Deus em parte, o demônio começa a impedir. Você começa a buscar a Deus obedecendo em parte, Deus começa fazendo a palavra para você, fazendo que você compreenda a palavra, que você tenha acesso. Deus não vai te mandar fazer algo pela boca de ninguém, se essa pessoa não fala por Deus. Amém, gente? Por isso a gente tem que ter bastante relevância. Quem está me falando, quem está pregando para mim essa palavra, quem está me anunciando vem de Deus? Aqui entra a segunda parte da mensagem, que aqui eu vou colocar aquilo que Deus colocou em meu coração para você. Deixa aqui um pouquinho, Gênesis. Vai comigo, por favor, em Filipenses 2, versículo 3. Só para a gente poder ter um vislumbre. Como eu disse que eu não posso ter tempo agora para a gente falar sobre todo o assunto que aconteceu, mas eu vou dar um vislumbre para quem não se lembra. Quando Ló se apartou de Abrão, lembra o que aconteceu? Lembram? Ele fez uma escolha. Qual a escolha dele? Ajuda o pastor, gente. Ele escolheu Sodoma. E esse lugar era um lugar que era uma terra boa ou ruim? A terra era boa, mas o povo que habitava lá não era bom. Tem lugares que você talvez até tenha lucro, que você até tenha um recurso que vai ser bom para você, mas aquela terra vai te afastar de Deus. Tem lugar que parece que aquilo vai ser muito benéfico para a tua vida, para a tua família, vai ser muito bom para o seu crescimento, mas aquilo vai te afastar de Deus. Quantas pessoas, biblicamente falando, que deixaram o projeto de Deus, que sofreram.
Quando Ló faz isso, ele vai para aquela terra, ele deixa de servir a Deus. A Bíblia fala que Deus ouviu a oração de Abraão. Lembra, irmão? Seria necessário Abraão estar orando pelo Ló, irmão, para que o Ló não sofresse lá dentro de Sodoma se ele tivesse ficado na casa do pai dele? Não, ele teria que se preocupar com outra coisa. Às vezes nós estamos nos preocupando com as famílias alheias, que é bom que nós nos interessemos pelas pessoas que sofrem, oremos por ela, e esquecemos da nossa. Abraão, em vez de estar lutando para cumprir a vontade de Deus, está lutando para que o sobrinho dele não caia em desgraça. Era para ele estar fazendo isso? Era para estar perdendo tempo com aquilo? Quando eu digo perdendo tempo, porque é algo que ele não tinha que ter feito. Aí chega o momento que o Ló, ele desobedece a Deus, ele fez toda aquela coisa, Deus manda, Abraão ora a Deus, vai o anjo para libertar eles, sai a família de Ló daquela casa, aí eles são livres. Diz a palavra que a mulher de Ló olhou virou uma estátua. Você acha que Deus ia fazer uma coisa, dar uma palavra para matar a esposa do Ló? Pergunta com resposta. Deus vai te dar uma palavra para você sofrer? Não, Deus é bom, a vontade dele é sempre agradável, mas as escolhas que foram feitas foram trazendo desgraças, pragas para a vida deles. Deus deu uma pedra para Abraão, quem entendeu, diga amém. Você entendeu? Deu o quê, irmão? Uma palavra. Ele recebeu a palavra que derrubaria qualquer gigante que se levantasse diante de Abraão. Mas há coisas que nós estamos perdendo porque não estamos valorizando a pedra que recebemos, a palavra, Jesus Cristo. Chega um momento que eles estão saindo da vila Estado de Sal, sobem para uma montanha, está triste o Ló, ele começa a encher a cara de vinho. As filhas falam: papai, já que você não vai poder ter geração mais, não tem ninguém, todos os seres humanos aqui morreram, vamos deitar com a gente? As filhas se deitam com o pai. Aí vocês sabem a desgraça que aconteceu. Era para acontecer essa desgraça? Quem já viu falar de guerra de Israel contra Moabe? Israel contra os amonitas, duas nações que nasceram de filhos incestos de Ló, que nasceram da desgraça de você fazer algo que Deus não mandou você fazer. Mas pastor, Abraão é uma bênção. Abraão foi uma bênção, mas ele fez em parte. Entenda, irmãos, por mais que tenhamos falhado, hoje estamos em Cristo Jesus. Errou, se conserta, volte do zero, volte a buscar a Deus, volte a obedecer toda a palavra. Josué escutou: obedeça toda a palavra, não em parte. Agora, esse texto aqui vai nos ajudar. Filipenses 2, versículo de número... Filipenses 2, versículo 3. Diz assim, Filipenses 2, versículo 3. Nada nós temos que fazer como? Contendo e arrumar? Não faça nada brigando. Você vai fazer alguma coisa? Faça com amor, se desprendendo do seu próprio ego. Não faça por contenda ou para querer se achar que é alguma coisa, mas faça como? Com humildade, cada um considere os outros superiores. Irmão, quem tem esse sentimento de você sentir os outros superiores a você, vai sentir inveja a alguém, irmão? Vai deixar um sentimento faccioso entrar no seu coração? Quando você tem alguém maior que você não tem que ficar debatendo para ser melhor que ninguém. Amém? Você não tem que provar que é melhor. Você não tem que provar nada para ninguém, mas quando você tem aquele sentimento de querer ser igual, ou ser melhor, ou chegar adiante sem uma direção, você tenta ser superior aos outros. Aí a gente começa a fazer coisas para ser igual aos outros. Esse mundo atual, não é assim? Não é um mundo de aparência? O outro faz, eu também quero. O outro tem, eu também quero. O outro faz, eu também faço. Não. Vamos fazer o seguinte: todos sejam superiores. Por que ele fala isso? Versículo 4: não atente cada um para o que é propriamente, mas cada qual também para o que é. Ou seja, pense nas pessoas. Marido, pense na sua esposa. Esposa, pense no seu marido. Coloque-se no lugar dos seus filhos. Se posicione. Poxa, mas se eu me colocar no lugar do outro, eu vou fazer tal coisa? Se posicionar. Por isso que ele fala: aprenda a colocar-se no lugar dos outros. Irmão, Abraão foi uma bênção, foi ou não foi? Um patriarca da fé. Mas pergunta, ele deixou o sobrinho escolher o lugar errado. Ele não deveria estar ali. E quando foi fazer a escolha, ainda escolheu errado. Quer dizer, ele que se vire agora. Não, meu irmão, nós temos que entender. Fizemos errado, nós vamos ter que Você errou, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que reparar, você vai ter que resolver o que está errado. Pastor, eu fui uma má mãe. O que a mãe vai ter que fazer?
vai ter que reparar o que está errado. Tem mães que vão chorar a vida inteira, orar a vida inteira, porque deixou de fazer o que Deus já tinha falado com ela que tinha que fazer. E isso não vai ser uma praga contra você. Eu não estou praguejando, nem profetizando. Mas tem mães e pais que vão sofrer muito por terem desobedecido a palavra de Deus. Não fez o que a palavra diz, fez o que o ego mandou. E traz benefício ou problema? Problema. Pense na pessoa. Espera aí, mas se eu ensinar meu filho assim, ele vai ser uma bênção ou uma desgraça no mundo? Pastor, pensando como o mundo vai ser, não vai ser boa coisa, não. Aí se depois, quem vai estar chorando, Senhor, me ajuda, é você. Tome cuidado para fazer tudo conforme está escrito, para não fazer nada segundo o que você acha. Termino agora, tá, gente? Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos 10. Só quero explicar duas coisas agora para a gente terminar. Quando você ouve uma palavra de Deus, essa palavra, ela entra ao seu coração de maneira que o Espírito de Deus que habita em você vai te fazer entender que aquilo é para a sua vida. Amém? Agora, se não é o Espírito de Deus que habita em você, aquela palavra vai ser algo que vai te fazer bem ou mal? Vai te fazer mal, porque a palavra de Deus não desce, não entra ao coração daqueles que não têm o Espírito Santo. E eu vou te mostrar por quê. Põe para mim, antes da leitura aqui, Romanos capítulo 8, versículo 9. Põe aqui antes da leitura, Romanos 8, 9. Você pode ler comigo? Põe por gentileza na NTLH. Isso, vamos lá. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Quem é de Deus vive como, gente? Como o Espírito de Deus quer. Amém? Não é segundo tudo que os homens, nós andamos segundo a vontade de Deus. Agora, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Continua. Quem não tem, bem alto comigo, quem não tem o Espírito de Cristo, não permanece nele. Quem não tem o Espírito Santo não consegue permanecer na onde, irmãos? Na palavra. Quem não é cheio do Espírito Santo não consegue manter-se firme numa palavra. Ela começa firme hoje, amanhã ela cai. Ela começa, não, agora eu vou fazer certo. Amanhã ela faz errado de novo. Porque ela não é cheia do Espírito Santo. Irmãos, entenda, há momentos que nós estamos tão certos, que estamos tão convictos, mas chega um momento que nós notamos que tudo aquilo que os entreveiros que vai acontecendo foi porque desobedecemos em algum lugar a palavra. Falhamos em algum quesito da palavra de Deus. Volta agora onde eu pedi que você abrisse, Atos 10, versículo 1. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio. Atos 10, 1. Havia um homem em Cesareia por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Versículo 2. Piedoso e temente a Deus, que com sua casa fazia muitas esmolas ao povo. De contínuo fazia o quê? Orava a Deus. Um homem que não fazia parte dos cristãos, ele não era do cristianismo, ele era um pagão, mas mesmo assim ele tinha aquela convicção de Deus e orava sempre a Deus. Versículo 3. Este quase a hora nona do dia, 3 da tarde, viu claramente uma visão. Um anjo de Deus que se dirigia para ele dizia, Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo disse, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope a mandar chamar quem? Quem que o Espírito de Deus manda chamar, irmãos? Simão. Irmãos, preste atenção que eu não vou pregar toda a história. Quem conhece essa história do Cornélio? Conhece? Eu só vou passar aqui agora comentando, tá? Você pode até fechar a sua Bíblia se você quiser. Quando o anjo fala com o Cornélio, ele fala, olha, as suas orações e toda a obra que você tem feito, ajudado ao próximo que você tem ajudado, tem feito Deus se mover em seu favor. Escute, Cornélio era batizado? Cornélio já era cheio do Espírito Santo? Não. Mas ele fazia o que, irmão? O que agradava o coração de Deus. Tem pessoas, irmão, que ela ainda não é cheia de Deus, mas ela está buscando se encher. Ela está querendo melhorar.
Como diz um dito, querer é poder, irmão. Se você quer, você consegue ir atrás. Se você quer buscar a Deus, comece a pensar no próximo ao seu lado. Você já viu que a Bíblia fala da lei do retorno? Que você plantando, você colhe, quem dá, recebe. Tem pessoas que não entenderam isso. Agora, em virtude do que Cornélio está fazendo, ele, a casa dele, homem piedoso, homem de oração, chega um dia que Deus fala assim, viu? Ninguém veio pregar o evangelho para você. Você vê que coisa, né, irmão? A gente acha que, não, pastor, tem muita igreja, todo mundo já sabe de Jesus. Irmão, quem teve que vir anunciar a palavra foi o anjo, irmão. O anjo de Deus teve que ir lá, porque não teve um Pedro, fala teu nome, não teve um Jefferson que foi lá falar com o Cornélio, porque o Cornélio fazia parte da corte italiana. Porque ele era um romano, porque ele tinha outras crenças, porque ele estava em outro lugar. Às vezes nós somos assim, não somos? Ah, mas vou pregar para quem não quer nada com nada. Ah, tem que ir para o inferno mesmo. Cuidado, hein? Que quem pode estar indo para o inferno é você. Então, quando a Bíblia fala que o anjo chamou o Cornélio, falou, Cornélio, seguinte, tem um homem de Deus que vai te ensinar. Fala comigo, Deus, prepare pessoas de Deus para me ensinar. Pessoas que Deus enviou. Porque tem pessoas que não são enviadas de Deus e falam a palavra de Deus. E você fica ouvindo essas minhocas que colocam na internet. Ouvindo o que o amigo fala, o que a amiga fala. Uma pessoa que você nem tem entendimento sobre. O pastor fala para você, chora, clama. Eu estou desde 3 horas da manhã acordado, irmão, me preparando para esse culto. O pastor prega, se esforça, chora, ora pela tua vida, pela tua alma. O pastor prega, não é isso que eu quero. Mas a vizinha fala uma coisa e você acredita. Você faz o que a vizinha fala, o que o amigo fala. Aí ele fala assim, viu? Vai ter um homem chamado Pedro. Ele pode ajudar você. Porque esse Pedro, ele tem o meu espírito. Eu vou falar de novo. Este Pedro tem o meu espírito. Ele vai trazer a direção que você precisa. Aí ele vai, manda esses soldados, trazem com ele o Simão Pedro. Desculpa, antes disso acontecer, quando ele chega até o Pedro, na mesma hora que o anjo fala com o Cornélio, o Pedro está indo fazer o quê, irmão? Ele está indo orar. Irmãos, quando você chega e ouve aquela palavra que bate lá no seu coração, irmão, é porque Deus chamou você e já falou com o pastor que você tem que ouvir. Amém? Você crê nisso? Porque na hora que o Cornélio ouviu do anjo o que tinha que fazer, o Pedro estava subindo para a oração. Sabe o que aconteceu na oração de Pedro? Deus falou com o Pedro, Pedro, você tem que ir lá visitar o fulano de tal. Você tem que ir lá falar com o tal de Cornélio. Porque ele está orando, ele está esperando você. E ele falou, não, mas eu não vou lá na casa dele, porque esse homem é um homem incrédulo, esse homem é um homem perturbado, esse homem é um homem romano. Ele falou, não, você vai sim. Lembra da visão de um vaso que ele vê, os animais? Eu não vou nem abrir aqui o texto, porque é muita leitura, quase 1 hora de leitura, para a gente poder pegar ponto a ponto. Aí chega um momento que ele fala, então tá bom, eu vou lá. Aí ele chega na casa do Cornélio, ele entra ali, ele começa a falar, irmão, o Pedro está pregando e eles são cheios do Espírito Santo. Irmão, quando Deus está realmente na sua vida, que você realmente está agindo conforme a palavra, o Espírito Santo enche você. Ah, meu irmão, não tem nada que impeça a palavra. Irmão, quem foi chamado para pregar por Cornélio, irmão? O vizinho? A vizinha? O rei, imperador de Roma? Quem que foi chamado, irmão? Foi chamado Pedro, porque o Pedro tinha o Espírito Santo de Deus. Porque Pedro era cheio do Espírito Santo. Agora, tem pessoas que tiram coisas da cabeça dela. Ela começa a achar coisas, porque às vezes a gente tem uns pensamentos meio doidos, não tem? Aí você tira um pensamento meio doido, começa a ficar... Você sabe que sentimentos e emoções mudam o nosso agir. Mudam a nossa atitude, muda ou não muda? Quando você tá, cadê as irmãs que têm TPM às vezes aí? Irmã, professor, tem hora que eu não quero falar com ninguém. Irmãos, quem tem o Espírito Santo, irmão, ela vai ter domínio próprio, ainda que esteja em dias maus. Tem dia que o pastor está pregando para você, cheio de faca nas costas, mas tirando de você o fardo que você carrega. Mas não é o pastor Jefferson, é o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não entende a palavra, não pratica a palavra. Por que você não consegue praticar certas coisas? Por que você não consegue firmar certas coisas? Porque a palavra vem e você pratica pela metade. Você faz o que você acha que tem que fazer. Há consequências. Ou seja, atente-se à voz do Senhor. Quando Deus falar com você, pegue aquilo como regra para a tua vida.
Regra é algo que não pode ser mudado, tem que ser aquilo. Ah, mas outras pessoas fazem isso. Outras pessoas fazem, nós não temos isso. Nós temos que seguir e determinar a palavra de Deus ao nosso coração. O que Deus falou, ouça, não saia fazendo coisas que Deus não falou com você. Quem entendeu, diga amém. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Não se esqueça, irmão. O Pedro tinha qualificação para chegar lá, irmão? Pedro andava com Jesus? Pedro, se você ler na Bíblia, quem andou sobre as águas com Jesus? O Pedro, irmão. Irmão, o Pedro tinha gabarito. Pedro tinha condições de abençoar o Cornélio. Tem gente que não tem nada para dar para você e você está lá tentando sugar alguma coisa para você. Sugar, que eu digo no sentido de querer absorver alguma coisa de quem não tem o que dar para você. Quem tem para dar para você, anda com Jesus. Anda com Deus, é cheio do Espírito Santo. Sabe o que é mais legal dessa história? Leia depois todo o capítulo 10 de Atos. A Bíblia fala que logo após eles serem batizados com o Espírito Santo, Pedro, meu Deus, mas vocês foram batizados no Espírito Santo antes mesmo de serem batizados? Nas águas, nem nas águas eles eram batizados. Quer dizer, irmão, quando Deus quer agir, irmão, ninguém impedirá. Quando Deus quer agir, ninguém impede. Ah, mas tem uma regra, irmão. Se Deus falou com você, ou só escute a palavra, que a bênção virá sobre você. Escute a voz de Deus. Amém? Rapidamente, os irmãos vão levar para você.